Olá, Brasil, a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando para orar com você, pedir socorro a Deus, pedir a misericórdia do Senhor e dizer para Ele que o nosso propósito é servi-lo, é andar com Ele, é depender dEle. E quando isso fazemos, as portas se abrem, tá? Prepara o seu coração e prepare aí um copo com água também. Se você quiser abençoar, prepare o seu coração. Mas se você tem uma carteira de trabalho, você está desempregado, tem um documento, um contrato, alguma coisa que você queira abençoar, uma peça de roupa, né? Você tem um parente, um ente querido enfermo, necessitando de um milagre, apresente alguma coisa dele nesse momento. Pai querido e maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, nós te glorificamos, bendizemos, exaltamos o Santo dos Santos, o único Deus. Tua palavra diz: eu amo os que me buscam pela madrugada, eles me acharão. Nós te amamos, Pai. Te buscamos porque sabemos que tudo que precisamos só pode vir do Senhor. Dependemos do Senhor. O Senhor nos deu o Espírito, nos deu o fôlego. E se algum dia o Senhor se voltasse contra nós, tirando estes, expiraríamos e voltaríamos ao pó. É assim que acontece com o homem. Por mais poderoso, por mais investido de autoridade que seja, todos são pequenos. Nós somos muito pequenos. Gostaríamos de ajudar aquela criatura que está diabética, com câncer, paralítica, cega ou surda, ou acometida de uma infecção generalizada, alguma deficiência, e na família problemas crônicos, parentes, membros da família dependentes químicos, alcoólatras, drogados, envolvidos na criminalidade, na prostituição, pessoas que vivem uma vida desregrada. A mãe e o pai lutam, mas não conseguem ajudar. Nós gostaríamos, Pai, mas somos homens, somos pequenos, sujeitos também a muitos problemas. Por isso viemos a Ti, que é o grande juiz, é o grande médico. O Senhor é o nosso rei. E o Senhor conhece todos que estão aflitos, preocupados, necessitados, desenganados. O Senhor sabe que tem gente pensando em suicídio, pensando em dar cabo da própria vida, porque está sem força, Senhor. Não permita isso, Pai. Alcança essa criatura agora, entrega a ela aquilo que ela deseja, que ela precisa. Cura o canceroso, o diabético. Liberta da opressão, da depressão, daquela angústia profunda. Liberta do ódio, dos vícios, das forças espirituais do mal. Quebra a maldição que paira sobre a vida e a família dessa pessoa. Perdoa os pecados dessa criatura, os nossos pecados, Pai. Todos somos pecadores. Tem misericórdia de nós e escuta a nossa oração. Restaura a fé, a esperança. Realiza o sonho, o projeto desta criatura. Dê alegria da salvação do Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua obra para a Tua igreja. Salva a Tua igreja das dívidas,
das perseguições implacáveis, das decisões injustas contra a tua obra neste país, animosidade política. Meu Deus, defenda a tua obra dos tiranos, dos arrogantes, prepotentes e vaidosos. Eles não são nada perto do Senhor. Grande é o teu poder e a tua força. Então abençoa, abra portas, traga multidões para a tua casa. Dai-nos almas que possamos ganhar. Abençoa, Senhor. Abençoa nesta próxima quinta a concentração, a imposição de mãos ali de Fortaleza, Ceará. Leva o Nordeste ali para ser abençoado. Meu Deus, abençoa os dizimistas, ofertantes, patrocinadores da obra, os que contribuem com a obra. Abra as janelas dos céus sobre eles e derrama bênçãos sem medidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entrego nas suas mãos. Eu creio que o Senhor vai levantar um exército sobre modo grande, milhares de pessoas que possam investir na obra, sustentá-la. Amém e graças a Deus. Consagra esta água e quem beber receba vida. Diga graças a Deus. Beba da água abençoada. Eu estava observando essa noite, essa madrugada, passagens da Bíblia onde as pessoas se propuseram a buscar a Deus, a orar, e a pressão aumentou. Por exemplo, o caso de Jairo, né? Jairo, ele estava com a filhinha dele doente, com febre, e ele decidiu ir atrás de Jesus. E quando ele tem o contato, o encontro com Jesus, chega a notícia de que a filha morreu. Teoricamente, não adiantou buscar, né? Não adiantava, porque piorou. Quantos estão agora ouvindo, participando conosco aqui, que depois que começaram a buscar e a orar, aparentemente o problema, a situação se agravou? O nosso caso mesmo. Nós oramos e firmamos propósitos com Deus para vencer determinadas situações e aparentemente a coisa piora. Foi assim com Josafá e outros, tá? Aliás, o Moisés, Deus fez... Quantas promessas Deus fez para Moisés? E Moisés, quando sai ali do Egito, e o povo recebe aquele alívio, né? Já não somos mais escravos. Lá no deserto, o povo achou, peraí, nossa vida piorou, melhor voltar para lá. Lá pelo menos tinha comida, cebola, alho, não sei o quê. Peraí, piorou, é melhor sermos escravos de Faraó. Então o diabo sugere a pessoa, ele cria a situação e ele sugere a pessoa que não vale a pena. Não vale a pena a fé, não vale a pena a esperança, não vale a pena lutar, orar, buscar. Então o Jairo sai de casa e a filha está doente. Aí ele encontra Jesus. E ao encontrar Jesus, a filha morre. Não foi coincidência, né, apóstolo? Então, o diabo é terrível, né? Encontrou Jesus, logo depois veio a notícia exatamente. Que não adiantava nada daquilo. Aliás, não é só impressão, não. Ele realmente alguém comentou isso com ele, né? Foi. Por que incomodas o mestre? Né? A menina já está, sua filha já morreu. A morte é o quê? A morte é o fim. É o fim. De todos os ciclos, né? O fim da esperança, da fé, da vida, né? A coisa maior, mais valiosa, mais preciosa acaba com a morte. E até parece, né, apóstolo, que Jesus se sentiria incomodado com alguém buscando por uma filha que estava morrendo.
Quer Então, dizer, mas o diabo é mentiroso, mentiu na boca do sujeito. o Satanás, ele conhece Jesus e ele conhece aqueles que dependem de Jesus, que buscam. Aliás, foi ele mesmo que disse isso, né? O nosso espelho, o nosso exemplo, a nossa referência, o apóstolo Paulo, uma das nossas referências. Quando alguém tentava ali expelir os demônios, né? Um demônio falou, alguém falou, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai. O demônio, bom, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Quer dizer, o diabo, ele está muito à frente da gente, na verdade, né? Porque ele já esteve face a face com Deus, no convívio mesmo ali. Então ele disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Ele falou isso aí, filho? Falou. Falou, né? Olha lá. Mas vós, se referindo àqueles ali, porque aqueles ali não tinham o Espírito de Deus. No nosso caso, no caso dessa pessoa que é de oração, o diabo sabe quem ela é. E ele conhece Jesus. Então, Satanás, ele queria interromper aquele processo, tá? Quando Jairo, ele se predispôs a orar, ou seja, a buscar, Deus já marcou para ele o milagre, o momento certo. Toda vez que uma pessoa se propõe a orar, a buscar, então Deus é quem marca, ó, naquele momento entrega para ele ou para ela, tá? E a pessoa nem sabe o momento. Eu não sei o dia, não sei o momento, não sei a hora, mas eu tenho certeza absoluta de que quando eu oro, Deus marca o momento, Deus marca a hora. Nesse caso dessa senhora agora, uma senhorinha de 82 anos, Exatamente, apóstolo. levantou da cadeira de roda, imagina quanto tempo, né? Sim, senhor. Na cadeira de roda. E é católica. Isso aí não interessa. Não importa, né? Não. O que importa é orar, é buscar, tá? E as pessoas, elas param no meio do processo. Tem muito crente parando no meio do processo. Ah, os bispos. Tem muitos bispos e pastores parando no meio do processo. Existe um processo. Tem muita gente parando. E todos nós já sentimos vontade de parar. Ou eu, pelo menos, já teve fases da minha vida que Satanás sugeriu, peraí, a sua oração, que sempre foi respondida, você não acha que está demorando demais? Não vai ser atendida. Já foi atendida. Tá? Imagina se o Paulo era referência para nós, e é referência, né? Porque o diabo sabia quem ele era. E o diabo sabe quem somos também. E conhece Jesus. Imagina o Daniel, né? Daniel era um sujeito assim com um livre acesso ao trono da graça de Deus. Sujeito muito querido por Deus. Aliás, acho que Deus deu até a referência dele, falou sobre a destruição de uma cidade pecaminosa, uma cidade contaminada. Ele disse, nem se esses três homens, Noé, Daniel e Jó, olha só, rapaz, quantas gerações, né? Aliás, até esses daí, no caso de Noé, poucas gerações, mas o Daniel, quando o Daniel veio, aí já tinha passado muitas gerações, né? Então Deus falando, nem se Noé, Daniel e Jó, né? Aí chega alguém e te pede, nem se um filho meu pedir, eu dou isso aqui, entendeu? Deus está sugerindo o seguinte, eu não nego nada a esses homens, mas nesse caso específico. E esse Daniel, ele viveu uma fase na vida dele que parecia que Deus não escutava ele. Ele estava num processo, né, de oração e jejum que envolvia
um grande conflito, tá? Ou seja, a fase decisiva mesmo da vida de Daniel. Daniel, ele tinha que reverter aquilo, ele tinha que resolver aquilo, ele tinha que receber aquela revelação. Daniel, ele ora, mas a resposta não vem. Aí ele ora de novo. E a resposta não vem, ele ora novamente. E assim, ele foi orando. Ontem, na mensagem de ontem, Deus falou conosco, né, sobre o propósito da fé, da esperança, da salvação, da vida eterna, da comunhão, da aliança com Deus. Não pode ter como base uma cura, uma bênção financeira ou familiar, não. Não pode ter nada disso como base. E Daniel prova que não são as realizações, as conquistas imediatas, não. Ele orou, a coisa não vinha, ele orou de novo. E ele só parou no 21º dia de oração e jejum, porque chegou a resposta. Se não chegasse, ele ia continuar. Provavelmente ele ia estar até hoje orando. Eu nem ia deixar ele ir embora. Por quê? Porque o crente verdadeiro é esse. O homem de Deus, a mulher de Deus. Aí eu fico vendo bispos e pastores desistindo, obreiro parando. Que propósito esse sujeito teve na vida dele? Não é firme o propósito? Não, não é firme. Nunca foi. Aí, e por que das deficiências? Por que da escassez de bênçãos? Porque se tem um que sabe que o propósito não é firme, que o sujeito vai parar no meio do caminho, é Deus. Deus, ele sabe de tudo, Deus sabe até onde você vai. E Deus, quando olha para você e vê que você vai até o fim, ele investe em você. Ele investe. Você pode ver na distribuição dos talentos, né? É verdade. Parece que Deus, ele faz acepção de pessoas. Não é. Por que deu 5 para um e 2 para o outro e 1 só para aquele? O prejuízo seria grande, né? Peraí, Senhor, mas 5? 5 para aquele ali, por que só 1 para mim? Porque ele já sabia que aquele ia enterrar. Enterrar 5 talentos é prejuízo demais. Prejuízo grande. É muito prejuízo. É forte isso. É. Porque quem não tem espiritualidade, olha, mas por que deu 5 para 1? Ele deu segunda capacidade. E essa capacidade é o propósito. Não é capacidade, não é força, recurso. Qual é o homem que tem recurso? A palavra capacidade, nesse caso específico, não tem nada a ver com recurso. Nada a ver com recurso, com preparo, não. Tá? É capacidade de resistir, de perseverar, de continuar, de não parar de orar. Tá? O pastor da Bíblia está esperando eu citar a passagem que eu pedi para ele abrir. Eu não vou citar não, porque essa é do Valdemiro, eu estou falando de Deus. É agora que eu percebi isso. Eu falei, abre em tal lugar, não foi ver. Olha como Deus é maravilhoso. Hein, apóstolo? O senhor vê que no caso, por exemplo, de Elias, orou a primeira vez para chover, não teve resposta. Orou a segunda, não teve. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E se na sétima não viesse, ele continuaria orando. Agora, olha o que Deus falou para Daniel. O anjo, quando vem, quando aparece, né? E acontece assim, parece que o mundo vai acabar, né? Quando o anjo chega. Aconteceu com as mulheres também ali no túmulo, né? Parece que vai acabar, foi um terremoto. O sujeito, ele pede o anjo. A gente pede anjo. Manda um anjo, Senhor. Só que a gente não pensa que quando o anjo chega, parece que a destruição vai ser total e a gente vai junto. Ou seja, acontece um rebuliço, um alvoroço na vida do cristão, do crente. Tem muita gente orando pedindo, Senhor, manda um anjo, aí começa a acontecer coisa. É o marido que vira contra, é a mulher, o filho que adoece, não sei o quê, papapá. Você não pediu um anjo, o terremoto chegou. Calma. Tudo vai se acalmar. Olha lá quando o anjo chega. O anjo chegou para Daniel,
Rapaz, foi uma coisa tremenda. Ele caiu no chão. Ele caiu, parecia que ia morrer. Ficou trêmulo, parecia que ia morrer. Olha lá. Não restou força em mim. Peraí, mas ele pediu o anjo para... O Daniel estava orando, é para isso? Não era para ser o contrário? Ele perdeu as forças totalmente quando o anjo chegou. Caiu no chão. Então, não se assusta, não se maravilheis quando você ora e pede a resposta e a coisa parece piorar. Não. Eu tenho comigo que se tem um rebuliço, se tem um terremoto, se tem um fogo consumidor, um fogo, como diz lá em Pedro, né? Não estranheis o fogo ardente. É porque o anjo está chegando, o anjo que você pediu. Quando o anjo vai chegando, meu irmão, é rebuliço mesmo. Se você vê, quando Jesus foi chegando, tinha lá o pai daquela criança, daquele jovem lunático, com os discípulos, tentando libertá-lo. Jesus se aproxima, o que acontece com o menino? Foi a pior das crises. O pai falou, ele às vezes joga no fogo, na água, naquele momento ele começou a espumar e estava morrendo. Peraí, mas Jesus chega e a coisa parece que piora. Eu vou até Jesus e a coisa piora, o Jairo, né? O Daniel, peraí, eu oro, mas cadê a resposta? Não vem? O Elias. Olha o que Deus fala para Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, olha só, esse aplicar o coração é orar, tá? Esse aplicar o coração é orar. Porque esse coração aí não é de carne, não é músculo, não. É bom você entender. Para Deus não tem coração de músculo, de carne, não. Coração de Deus é sentimento, é pensamento. Coração para Deus é pensamento. Então, aplicar o coração é voltar a sua atenção, é voltar o seu pensamento para Deus e orar. Aplicar o coração é você firmar o propósito com Deus e orar. Isso é aplicar o coração. E Daniel fez isso. E a coisa parece que piorou. E quando o anjo chega, então, aí, Daniel, agora eu vou morrer de vez. O que estava ruim piorou, porque agora eu vou morrer. O anjo chegou a pedir minha força. Aí o anjo começa a falar. Quando o anjo começa a falar, Daniel vê as forças se recobrarem, voltarem. E ele chegou a dizer assim, fala, porque quando o Senhor fala, eu me sinto fortalecido. Olha que coisa interessante. Então, olha lá. Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Que coisa. Ao falar comigo, fiquei fortalecido. Fortalecida. Então, a oração, ela leva Deus a falar conosco. A oração, na verdade, quando você abre uma oração, é o começo de um diálogo. Deus não deixa ninguém em silêncio, não. Ele espera um pouco para começar a fala dele. Aliás, Deus é tão maravilhoso que até nisso Ele dá o tempo para nós. Ele não nos interrompe, sabe? Tem vezes que parece que está demorando demais. Não, porque Deus não quer te interromper. Quando você parar ali, ou inclinar para escutar Deus, Ele vai falar. E é desse jeito, é isso que vai acontecer na sua vida, na vida de todos nós. Estamos vivendo uma fase de oração. Você deve orar conosco. Você deve vir nesta terça-feira, orar, buscar um milagre urgente, semana inteira. E domingo especial. Quinta-feira vai ser lá no Ceará. Estaremos lá em Fortaleza, se Deus quiser. E eu estarei de joelhos, fazendo a oração de Daniel. Pronto. E nem eu sabia, Deus me falou agora isso aí, ó. Deus está me avisando que eu vou fazer a oração de Daniel. Pode um negócio desse? Pode. Ele está me avisando, eu não sabia. Eu vou fazer a oração de Daniel. Eu vou orar até você sentir o milagre na sua vida aí no Ceará. Eu vou ajoelhar e orar até você receber o milagre. É a oração de Daniel. A oração de Daniel. E se Deus não te entregar o milagre, eu vou ficar aí orando com você. Não vou voltar para cá, não. Até ele responder. Vai ser assim. Então, vale a pena você ir de qualquer parte do Nordeste, ou do Brasil, se quiser, tá?
A oração de Daniel, é isso. E já começa nessa terça essa oração de Daniel, tá? Do milagre urgente na Igreja Mundial do Poder de Deus. Então basicamente, eu e você temos que orar. Temos que buscar. Né? Isso aqui é só para ilustrar o que aconteceu, né? Na vida da senhorinha. Verdade, 82 anos, né? 82 anos. Minha cadeira baixou de novo. Baixou, apóstolo. Não dá para arrumar só para mim, não. Tem muita gente acima do peso. Apóstolo, vamos resolver isso aí, sim, senhor. Não, fala assim, não deixa ninguém acima do peso sentar aqui, não. Sentar, sim, senhor. Então eu tenho que sair fora, porque eu estou acima do peso ainda. Não pode, não. Vamos lá, filho, vamos lá, mais milagre aí. Bom dia, apóstolo, ao Senhor e a todos dessa programação. Apóstolo, no momento que o Senhor orou, Deus enviou o anjo lá na casa do Vando. Temos relato de ontem ainda. Olha só o que o Romero Freire, ele comenta. Meu filho Vando ficou de cadeira de rodas após ser atropelado por um homem alcoolizado, há 6 meses atrás. Foram dias difíceis, mas a nossa fé nunca desmoronou. Hoje, depois da oração do apóstolo, na mesa de joelhos, ele se levantou. Sim, ele levantou da cadeira de rodas. O Deus que entregou esse poder ao apóstolo é grande demais. Te amo, apóstolo. Obrigado por ser instrumento de Deus. Eu gostei do demais, sabia? Sim, senhor. Você sabe que é com E, mas Sim, senhor. a expressão é demais. Sim, senhor. Mas é por região isso aí. Sim, senhor. Lá em Minas a gente não fala, o carioca fala 10, a gente fala 10. 10. O mineiro fala 10. Bom, que coisa bacana, né? Isso aí foi, aquela unção que Deus nos deu no último domingo foi extraordinária, assim. A própria mensagem, né? A própria palavra. A oração, ela faz Jesus parar, né? Porque Jesus, eventualmente, ele passa. Está escrito isso aí, inclusive. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Procurando mostrar-se forte para com aquele cujo coração totalmente dele. Então, Jesus, ele passa, ele vai passar. Fatalmente, ele vai passar. Independentemente se a sua religião é católica ou espírita, ou se você é evangélico, né? Não tem essa de como é que chama aquele negócio que o animal usa? É viseira, né? A viseira. Para não assustar, não é isso? Não. Tem muita gente que fala, não, Deus só passa para os evangélicos. E como é que ele passou a ser evangélico, sujeito? É porque Jesus passou, entendeu? Não tem essa. Jesus passa na vida do traficante, do assassino, ele passa. O Zaqueu era o quê? O Zaqueu era um ladrão, né? Só que era um ladrão do colarinho branco, sabia? É verdade. Né? Tipo desse que tira dinheiro dos velhinhos, não é isso? Do INSS. É isso aí. O Zaqueu fazia mais ou menos isso aí, rapaz. Né? Sim, senhor. Rapaz, naquela época não tinha INSS, não. O Zaqueu tinha tido a mão também, né? Tinha. Então, hoje tem muito Zaqueu por aí, rapaz. Né? Mas é antes da mudança, né? Antes da mudança. E Jesus passou ali, ó. Por ele, olha só. Salvou ele e a casa dele. Passou por ele, ele tava lá, subiu na árvore lá, ficou olhando ele passar, ó. Zaqueu não imaginava que Jesus um dia fosse passar perto dele, hein? Ficou lá na árvore, pequenininho, subiu lá, ó. E Jesus passando, olha que coisa. Passou e parou, né? Para ir hospedar na casa dele. Parou porque ele demonstrou interesse em Jesus. Você sabe que a oração, uma das características, uma das virtudes da oração é esta aí. Porque a oração, ela mostra que você tem interesse, né? E ela não pode ser parcial, não. O cego lá do Jericó, ele orou e fez Jesus parar. E Jesus viu que estava no meio ali da oração. O que você quer? O que queres que eu te faça? Completa, traduzindo, completa a oração. Completa a oração, que coisa legal. Muito legal, né? Completa a oração. Eu quero tornar a ver, eu quero voltar a ver, né?
Isso é interessante. Então você certamente será alcançado, mas é preciso você se interessar, você buscar, orar conosco, enfim. Nós estamos vivendo essa fase. Mais um que levanta da cadeira de rodas. Quer dizer, a coisa parece muito assim, muito simples, né? Você sabe que tem gente que até duvida por causa disso aí, porque, peraí, quer dizer que ele estava orando lá, o sujeito levantou em casa o paralítico? Pode estar. É isso mesmo. Pode estar no Japão, na China, não interessa não. Porque o Deus que está aqui está lá. A glória dele enche a terra. Enche a terra. Olha que interessante também. É bom a gente interpretar de forma correta ou pedir a Deus a direção. Quando a palavra diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a tradução disso é o seguinte, ele já pagou o preço. Ou seja, o que eu preciso, o que eu busco, já foi comprado para mim. Deus já pagou o preço. Isso tudo ajuda a nossa fé, esse conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento, está escrito. Então, o castigo que nos traz a paz. Eu tenho direito à paz, não por mérito, merecimento. Não tem meritocracia nisso, não. Isso é besteira, não. Não, porque eu já paguei meus pecados. Pagou? Não, ao contrário, quem pagou meus pecados foi Jesus. Quem pagou o preço por mim foi Jesus. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tá? Aí, nos Estados Unidos, ainda não definimos a província, provavelmente estaremos na Flórida, portanto, aí em Orlando e Nova York, né? Aí Newark, próximo de Nova York, Nova Jersey, onde há uma concentração maior daqueles que nos acompanham, tá? Em breve. Mas os milagres estão acontecendo, estamos mostrando para você. Vem estar conosco. Vem estar conosco. Eu quero fazer uma oração de agradecimento daqui a pouco, tá? Mas tem mais mensagem aí, filho? Tem sim, Vamos senhor. deixar o telespectador, o internauta participar. Inscreva-se no canal. Vamos multiplicar o canal aí, Apóstolo Valdemiro Oficial. Vamos lá. E lembrando de ativar o sininho, né, apóstolo? Para que toda vez que tiver um vídeo, ela possa estar acompanhando e ser notificada pelo próprio YouTube. Olha só, apóstolo, a Salete, o que ela diz pra gente também. Ela fala bem assim, pastor, eu fui curada de um efizema pulmonar através de você. Eu não tenho religião, mas minha mãe é da sua igreja. E disse para pedir para o seu Deus, apóstolo. Só sei que vivia carregando o oxigênio no cilindro. Para todo lado. Misericórdia. E hoje respiro normalmente, graças à sua fé. Que coisa bacana. Não é de igreja nenhuma, né? Senhor apóstolo. Quer dizer, já era para ser, né, o Salete? É Salete, né? Sim, senhor. O Salete, eu imagino o sofrimento que você passou, filho, que eu também tive insuficiência, né? Respiratória quando era menino. E era difícil, tá? Eu tinha problemas sérios nos pulmões. Eu sei que é difícil, é muito ruim. É uma sensação horrível, sensação de morte mesmo. Quando a coisa se agrava, né? E eu era alérgico também. Hoje eu não tenho alergia a nada, absolutamente nada. E um tempo atrás um médico sugeriu que eu era alérgico a camarão. Aí eu pedi para comprar 2 quilos de camarão. O médico sugeriu. Estava bispo, acho que pastora Fabiana na época, né? O médico falou para a bispo assim, não, foi naquela que eu levei a facãozada no pescoço. Foi. Não deixa ele comer camarão. Eu falei, não deixa não. Eu escutei, achou que ele chamou ela assim, eu escutei, que eu escuto para burro, como diz outro. Né? O burro escuta muito, que ele faz assim com a orelha, né? O burro acho que é individual o trem dele, não é o trem de pouso. Aí eu escutei ele falando, não deixa ele comer camarão. Eu falei, rapaz, logo camarão? É ruim, hein? E pronto, e como até hoje camarão, eu faço no leite de coco. Eu quero saber, rapaz. Então, eu falei, não sou alérgico a nada mais, eu vou ficar alérgico logo a camarão, né? Ficar alérgico é uma coisa que não gosta, que não presta, né? Camarão não. Oxe, sai fora, rapaz. Como camarão à vontade. Quer dizer, não como à vontade porque quase não acho também, né? Bicho, quando chega aqui pra nós já está congelado não sei quanto tempo.
Agora lá no Ceará, certamente eu vou encontrar ele fresquinho. É, lá vai ter Não é fresquinho. verdade? No leite de coco, hein? Que coisa, hein? Rapaz, olha, é lagosta. Lagosta. Olha, vai sobrar uns 3 desses, eu vou trazer, hein? Que aqui é difícil. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ó, então eu sei o que é, ô Salete, você já era para pertencer a essa obra, esse ministério. A partir de hoje você pertence a essa obra, tá? Estou determinando isso. Eu queria ver aquela parte que diz que era muito rara a palavra de Deus, filho. Você consegue mostrar? Por favor. Por favor. Ó, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. As revelações, né? Imagina a Bíblia, quando a Bíblia fala muito rara. Quer dizer, era muito difícil Deus falar com o homem. Deus se calou. Né? Deus, ele se entristeceu e parou de falar com o homem. Tá? Então, meu receio é esse. Mas hoje, Deus tem falado muito conosco. Deus falou ontem conosco, Deus falou hoje conosco. Deus falou na madrugada. Deus está falando muito conosco. Então, e mesmo assim as lutas são grandes. Imagina se Deus parar de falar. Aí fica terrível, né? Isso significa não responder, né? Então aproveita a oportunidade, o momento, tá? Deus está falando com você. Você sabe disso. Esquece esse negócio de religião. Deus está falando com você. Falando comigo. E não é só com palavras, né? Não é só com palavras. Jesus, ele falava de algumas formas, né? Tem uma das passagens, ele fala assim, eu tenho mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Era uma maneira dele falar, tá? Uma maneira dele falar. Manifestar as obras de Deus também. Deus está falando através dos milagres, né? Através dos milagres. Eu vou fazer uma oração agora, filho. Oi. Acabou de socorrer R$1.000. Vamos apresentar então a última. É o socorro, né? Sim, senhor. Vai lá. O João, tá na tela já, apóstolo, põe na tela. Ele diz assim, Por apóstolo... que a sua letra é maior ali? A do correspondente internacional estava pequenininha. Sim, senhor. Olha lá. Isso aí também é um... É o ângulo, eu acho. Rapaz, ângulo nada. Eu tô num ângulo aqui, eu também... Aquilo ali tá muito pequeno mesmo, ó. Agora, olha a sua, pelo amor de Deus. Até eu enxergo com essa idade, vai lá. Sim, senhor. Apóstolo, me chamo João Fernandes e estou acompanhando a programação. Tenho o Senhor como referência nesse Brasil. A palavra que sai da sua boca eu recebo como ordem vinda de Deus. Por isso, com temor e obediência, estou contribuindo com R$1.000 para esta obra que é sagrada. E tem aqui, apóstolo, o comprovante que ele nos enviou agora mesmo. Ai, que bênção. Sim, senhor. Sim, Eu senhor. preciso pelo menos 1 milhão desses aí que obedeça a palavra, né, rapaz? Sim, senhor. 1 milhão desses já ajudava bem, né, bispo? Ajudava. Poxa, vamos lá, pessoal, vamos participar aí. O João está ajudando com R$1.000. E não é a primeira vez, né? Isso aí é porque está acostumado já a fazer e obter respostas, tá? Pai querido e maravilhoso, Senhor dos exércitos, eu te agradeço por tudo, Pai. Pelas participações, pelos milagres, as bênçãos contadas aqui e pela mão estendida sobre a vida do teu povo. Abra as janelas dos céus. Levanta um exército sobre modo grande para ajudar, para fortalecer, para socorrer. Socorre a tua obra, Pai. Envia 1 milhão de pessoas para ajudar essa obra. Eu te peço. E eu declaro vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.